Shalom, graça e paz, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é a pastora Rita Salomé para mais um podcast, louvando a Deus pela sua vida, agradecendo a Deus por essa nossa comunhão diária ou quase diária, recordando que Deus ele está no controle de todas as coisas, recordando que Deus ele sabe todas as coisas que se passam na nossa vida, no mundo, no céu, na terra, Ele sabe tudo. Então, dá uns dias para cá eu venho falar do tema de Jó, capítulo 22, versículo 13, que todo mundo já deve ter memorizado essa escritura que diz que sabe Deus, acaso poderá Ele julgar através de densa escuridão? Vamos orar antes de eu prosseguir, porque hoje eu vou falar de Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Ele traz todas as coisas ocultas à luz. Senhor, eu quero te louvar, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, eu quero glorificar o teu santo bendito nome. Pai, perdoa os meus pecados, Senhor, me lava, me purifica, Senhor, de toda injustiça. Pai, tu és o meu Deus, tu és o meu Rei, tu és o meu Senhor. Pai, eu não desejo outra coisa a não ser te servir. Eu não desejo outra coisa a não ser fazer parte daquilo que tu sonhaste para mim. Pai, por amor do teu santo nome, me ajuda a caminhar diante da tua presença, me ajuda a fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Não aquilo que eu quero fazer e não aquilo que as pessoas acham que eu tenho que fazer. Eu quero fazer aquilo que o Senhor determinou. Pai, obrigado pelas bênçãos do dia. Obrigada pelas pessoas que estiveram comigo hoje, pelos meus pastores que estiveram comigo, pela comunhão, pela risada. Senhor, muito obrigada. Obrigado também, Pai, pelas amigas que sempre estão perto, mandam mensagem. Senhor, cozinham para a gente, trazem um presente, sei lá. Muito obrigado. Eu não sei nem como te agradecer, Senhor, porque eu estou vivendo uma fase de gratidão muito grande. E é por ti, Pai. É por ti, é para ti e somente a ti. Senhor, muito obrigada. Eu não tenho palavras. Pai, me ajuda a interpretar aquilo que o Senhor quer que eu passe no dia de hoje para essas pessoas que estão me escutando. Senhor, traga a esperança. Senhor, tantos pedidos de oração que eu tenho recebido e todos eles tendem sempre para o mesmo caminho. Caminho da aflição, caminho de prova, caminho de dificuldade, caminho de opressão, mas o Senhor é o justo juiz, aquele que tudo vê, que nada em ti é oculto. Tu estás a ver todo tipo de perseguição, tu estás a ver todo tipo de falácia, tu estás a ver todo tipo de cogitação, tu estás a ver tudo. Então está tudo diante do Senhor, nada te é escondido. Pai, muito obrigado. Assim eu oro em nome de Jesus. Vamos lá, meus queridos, hoje nós vamos falar sobre Ele traz todas as coisas à luz. Abra comigo Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes, o livro que está depois de Provérbios, e antes de cantar Salomão. Provérbios e antes de cantar Salomão. Por favor, versículo 12. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Diz assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ora, quando nós tantas vezes estamos passando por dificuldade, a gente pensa e cogita o seguinte: não sei você, mas no meu caso, eu costumo passar por essas situações. Cogito o seguinte: será que Deus sabe? Será que Deus sabe que eu estou sendo vítima de injustiça, que eu estou sendo vítima de perseguição, que eu estou sendo vítima de opressão, de desprezo, de inveja, de vingança, de roubo, de defraudação? Será que Deus sabe? Será que Deus ele está vendo? Porque nós somos humanos, nós temos uma capacidade
Ainda que tenhamos o QI bastante elevado, ele tende a ser limitado, porque só Deus é que tem a capacidade de ser sábio, onisciente, onipotente, onipresente. Ninguém mais tem. Então, por mais que o nosso QI seja elevado, ele não consegue ultrapassar Deus. Ele não consegue ultrapassar a sabedoria do Senhor. Então, a nossa memória e o nosso QI, eles são muito reduzidos em relação a Deus. Então, tantas coisas a gente não lembra, não vai lembrando à medida que o tempo vai passando, a gente não vai lembrando. Outras, a gente até guarda dentro de nós, elas se tornam memórias ou boas ou amargas. Eu conheço pessoas que têm memórias tão amargas, que qualquer coisa que toca naquele lugar onde ela tem as memórias amargas, ela volta com tudo. Ela volta a falar do velho, ela volta a falar das coisas ruins, ela volta a falar do que foi feito. Nunca ela consegue colocar o amor direcionado com perdão em relação às situações, e então elas voltam sempre. No senso em que tantas vezes essa pessoa, ela se acha no dever de ser perdoada, mas ela mesma não faz o caminho de perdão para que outra pessoa seja restaurada. É uma coisa muito séria, E tantas vezes nós guardamos essas coisas dentro de nós. Nós cogitamos, tantas vezes a nossa memória nos trai, tantas vezes ela volta para aqueles lugares áridos, ela volta para aqueles lugares de sofrimento. Só Deus é que pode nos tirar dessas situações, porque só Deus é que sabe exatamente as coisas que aconteceram lá atrás e como é que elas aconteceram, como é que elas se constituíram injustiças na nossa vida, como é que elas se constituíram como é que se diz? Invejas, roubo, repúdio na nossa vida. Só Deus sabe como é que elas constituíram isso. É por isso que Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más, porque nós não temos capacidade de lembrar de tudo. Nós não temos capacidade de fazer uma retrospectiva de todas as coisas. Há de sempre faltar uma vírgula, há de sempre faltar 2 pontos, um ponto e vírgula, porque nós não temos essa capacidade soberana que Deus tem. É por isso que Ele tem que trazer à luz todas as coisas. Às vezes eu dou comigo orando pela minha própria vida e dizendo: Deus, joga a luz sobre as minhas trevas, joga a luz sobre aquilo que eu tenho, que está em oculto, sobre aquilo que eu preciso expor, joga a luz. Gente, eu estou vivendo um tempo tão diferente na minha vida, tão diferente, que o caminhar da transparência comigo se torna algo bastante verdadeiro. Por quê? Porque não vale a pena viver tentando tapar aqui, tapar ali, que é para não machucar, para não fazer isso, para não... Não vale a pena. Esse tempo passou, essa jornada passou, ficou para trás. Nós vamos viver com base na transparência, porque assim nós vivemos em paz, porque assim nós vivemos realmente a vida que Deus quer para nós, não a vida que o A, B, C, D traçou para nós. Gente, todas as pessoas que existem à nossa volta, elas são passíveis de cometer erro, assim como nós também somos. Nós todos e essas pessoas temos a possibilidade sempre de exercer o perdão na nossa vida. Agora, o perdão ele só repara se as duas partes amadurecerem de tal maneira que elas não carregam mágoas. Agora, se as pessoas quiserem carregar mágoas, isso é um problema delas. A nossa situação é dar o passo à frente e resolver. Quando a outra pessoa deixa a porta aberta para ser resolvido, quando ela não deixa, nós vamos direto a Deus e resolvemos com o Senhor. Aí, um dado momento da nossa caminhada, a pessoa vai se aperceber que nós sempre tivemos prontos para o perdão e sempre tivemos prontos que é para cancelar todas as coisas. Mas ela não cancelou, então a coisa foi andando, mas é de parte dela, porque da minha parte, eu abri o meu coração e fiz. Amém? Isso é algo muito importante que nós devemos ter na nossa vida.
Sempre pensamos, onde está Deus nessa situação? Onde está Deus naquela situação? Onde está Deus na outra situação? Sempre nós pensamos isso quando estamos passando por tribulação. Mas nós devemos saber que Deus está em todo lugar, Ele sabe exatamente do que está se passando, Ele sabe exatamente por que Ele entrou nesse tipo de relacionamento e quebrou. Ele sabe exatamente o porquê que Ele entrou nesse tipo de relação e desfez. Ele sabe exatamente por que Ele entrou nesse tipo de aliança e esmagou. Porque são coisas que não têm futuro. São coisas que haverá sempre uma parte fazendo mais do que a outra, haverá sempre uma parte tentando explorar a outra, haverá sempre uma parte tentando agir sobre a outra, haverá sempre uma parte tentando manipular a outra. É por isso que Ele corta, Ele desfaz, Ele rebenta, Ele reestrutura, reedifica, faz de novo, quebra, esmiuça, transforma em pó e depois volta a erguer novamente a situação que Ele assim desejar ou assim Ele entender, porque toda a nossa vida está no controle do Senhor. Todas as nossas causas estão diante do Senhor. Todas as nossas diferenças estão diante do Senhor. É com Ele que nós temos que nos entender. É com Ele que nós temos que rasgar o nosso coração e não as nossas vestes. É com Ele que nós precisamos trazer um alinhamento. É com Ele que nós vamos diante dEle. E simplesmente chegamos com Ele e pedimos, Senhor, sonda o nosso coração. Vê se tem algum caminho mau. Vê se tem alguma situação que eu tenho que deixar para trás. Sonda, porque eu não quero ser exposta e ridicularizada em coisas que eu já devia ter ultrapassado, nem que não seja por causa da idade que eu tenho. Não quero. Então, Pai, eu estou aqui diante da Tua presença, te pedindo perdão por isso. Gente, não perdoar e seguir com orgulho e amargura é um erro muito infantil. Ah, pastora, você não sabe a situação que eu fui exposta, você não sabe como eu fui ridicularizado. Não interessa. O perdão será sempre a chave da porta da cadeia, que é para você poder sair, respirar fundo e ser liberta ou liberto. Então não interessa. Esses dias são dias difíceis. São dias em que o Senhor está visitando a terra de uma maneira diferente. Aprenda a buscar a Deus. Aprenda a sair dessa feira de vaidades. Aprenda a sair dessa feira de orgulho. Aprenda a sair dessa feira de pensar que nós somos alguma coisa. Quando tudo é por Deus, é com Deus e só Ele que faz. Aprenda. Discerna, peça a Deus o equilíbrio em todas as coisas que você vai fazer. E aí você não precisará de ocultar coisas ou de expor outras em demasia. Estou aprendendo cada dia mais a caminhar desse jeito. Vamos lá? Quero terminar com Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 36. Mateus capítulo 12, versículo 36 diz assim: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Isso é uma palavra forte. Toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Isso é algo que nós precisamos estar atentos, principalmente nas brincadeiras. Gente, existem brincadeiras tão exageradas, que elas patrocinam o bem-estar do inimigo, de tão exageradas que elas são. E principalmente vindo de quem vem, proporciona um banquete preparado na presença do inimigo e dá fruto na estação própria, e tudo quanto essa pessoa fizer vai para o lado da maldição, por causa das brincadeiras que tantas vezes não são prestadas atenção ou escutadas as próprias palavras que estão dirigidas dentro da brincadeira, e acabamos por montar um grande círculo, da qual o palhaço mais triste que lá está é a pessoa que proporciona esse tipo de brincadeiras. Presta atenção, gente. O tempo que nós estamos vivendo não é um tempo de brincadeira, não é um tempo de palavra frívola, não é um tempo difícil, é um tempo em que nós estamos escrevendo memorial e honras. Então, nesse tempo, nós devemos estar esquadrinhados, limpos,
arrumadinhos diante da presença do Senhor, ainda que tantas vezes nós possamos tropeçar todos os dias, não tem problema, porque nós somos humanos, ainda vivemos nesse mundo, mas devemos saber que ao tropeçarmos, Deus é fiel e justo para guardar o nosso depósito aquele dia, desde que a gente peça perdão, repara e restaura. Isso nós precisamos estar atentos. Amém? Não se esqueça, todas as coisas, elas são ocultas à luz. Nada fica oculto diante da luz do Senhor. Porque a luz do Senhor, ela já tem o poder para iluminar. Então nada se pode esconder diante dela. Nada. Creia, entrega o teu caminho no Senhor que Ele tudo fará. Aprenda a caminhar na transparência e aprenda a buscar a palavra de Deus nos vários sentidos. Sentido de justiça, de clamor, de perdão, de salvação, de libertação, de revelação, de crescimento, de maturidade. Não se deixe prender por velhas práticas e velhas táticas. O Senhor será sempre o primeiro na nossa vida. Ele será sempre o primeiro, será sempre o meio e será sempre o fim na nossa vida. Porque sem Ele, nós não somos nada. Sem Ele, nós não damos conta de fazer rigorosamente nada. Amém? Eu quero te deixar com essa palavra. Medita nisso. Que Deus te abençoe, que Deus te dê vitória e que principalmente seja um dia cheio da graça de Deus, repleto da misericórdia de Deus. Não te esqueças, em todo o tempo, sejam alvos as tuas vestes e nunca falta azeite sobre a tua cabeça. Que Deus te abençoe.